Bom dia a todos. Havendo quórum, damos como iniciada a nossa sessão. Esperai, Senhor, nossos atos deste plenário para que possamos decidir sempre com justiça, equilíbrio e sabedoria. Nós temos uma discussão e votação da ata da sessão número 1 de 2019. Alguma restrição à ata? Não havendo, encontra-se aprovada. Há um expediente para leitura. Passo a palavra para a secretária. A presidência da sessão destaca na sessão de hoje o ofício número 06 de 2019 do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. O assunto: congratulações à nova gestão do Tribunal de Contas dos Municípios. Excelentíssimo senhor presidente, honrada em cumprimentá-lo e congratulando-me com Vossa Excelência pela recente relevação ao honroso cargo de presidente da Egrégia Corte de Contas dos Municípios do Estado. Agradeço a gentileza da comunicação e convite para a posse de Vossa Excelência, assim como dos excelentíssimos senhores vice-presidente e corregedor, para o biênio 2019-2020, conselheiros José Carlos Araújo e Sebastião César Leão Colares. Razões pessoais de saúde impediram-me de cumprimentar pessoalmente Vossas Excelências. Todavia, queiram receber, por meio dos meus cumprimentos e votos genuínos, de uma atuação construtiva e compromissada com as demandas de interesse da coletividade, com tranquilidade, bravura e sabedoria. O Ministério Público de Contas do Estado esteve representado por seus procuradores que estiveram presentes da emocionante cerimônia. Estou certa de que, com a experiência e reconhecidas qualidades morais e intelectuais da nova gestão, desempenharão um mandato de excelência, coroando assim uma caminhada exitosa na administração pública, o que muito me compraz. Aproveito para parabenizar também a gestão do conselheiro Luiz Daniel Lavareda Reis Júnior, juntamente com a sua vice, conselheira Mara Lúcia Barbalho da Cruz, e o ex-corregedor, conselheiro José Carlos Araújo, que desempenharam um excelente trabalho e deixaram sua marca na história do TCM. Externando uma vez mais minha grande satisfação, envio meu cordial abraço e apresento o anelo de uma aventurosa gestão. Atenciosamente, Silaine Carine Vedramin, Procuradora-Geral do Estado. Agradecer a atenção da Procuradora em relação à nova diretoria e a que saiu, e nós vamos ter oportunidade na posse do Tribunal de Contas de cumprimentá-la também naquele momento. Vamos ao julgamento, processo de número 1. Prefeitura Municipal de Monte Alegre, é uma conta de 99, o responsável Jardel Vasconcelos Carmo, pelo Ministério Público atuou a Procuradora Maria Regina Cunha, é relatoria do conselheiro César Colares. Trata-se de processo anunciado do passivo. O relatório foi distribuído aos senhores conselheiros. Inicialmente, o ordenador foi citado e apresentou defesa para as falhas apontadas no relatório inicial. Algumas foram sanadas, outras não. Permaneceram falhas, inclusive um agente ordenador. Em 2006, a auditoria fez uma nova citação, em função de outras falhas detectadas. Veio a plenário. Em 2012, o conselheiro pediu vistas e acompanhou o relator. Aí, em 2013, em plenário, foi solicitado vistas também pelo outro colega, que pediu esclarecimento sobre o agente ordenador. Em junho de 2013, o plenário reabriu a instrução, foi feita a reanálise e, ao final, permaneceu um agente ordenador de 63.035. Em nova manifestação, o Ministério Público ratificou a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas. É o relatório. Ministério Público. Constante dos autos pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas. Em discussão, para voto. Após a apresentação de defesa e abertura, toda a instrução já citada, permaneceram as falhas referentes
A diferença na receita e despesa orçamentária, conta agente ordenador de R$ 63.035,81, não envio do demonstrativo das variações patrimoniais e do balanço patrimonial, descumprimento do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, ausência do parecer do Conselho Municipal de Controle do Fundeb, ausência de processos licitatórios no montante de R$ 114.956,60 e ausência de atesto da nota fiscal 0611, referente à nota de empenho 0491. Assim, por tudo que mais dos autos consta, eu voto pela emissão de parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal a não aprovação das referidas contas, de responsabilidade de Jardel Vasconcelos do Carmo, face às falhas já apontadas, devendo mesmo recolher aos cofres públicos relativo ao valor de R$ 63.035,81, que deverá ser devidamente atualizado, relativo à devolução pelo alcance apontado. É o voto. Alguma divergência em relação ao voto? Não havendo divergência, o parecer prévio encaminhado à Câmara para não aprovação das contas do Executivo de Monte Alegre, de 1999, de responsabilidade do senhor Jardel Vasconcelos do Carmo, com a responsabilidade do recolhimento dos valores expressos no voto do excelentíssimo senhor relator da conta agente ordenador. Processo de número 2, Prefeitura Municipal de Oriximiná, uma conta de 2009, o responsável é o senhor Luiz Gonzaga Viana Filho, pelo Ministério Público atuou a procuradora Marinês Gueiros, a relatoria do conselheiro Antônio José Guimarães, que tem a palavra. Presidente, bom dia a todos. Trata-se de expressão de conta de gestão da Prefeitura Municipal de Oriximiná, 2009, de responsabilidade de Luiz Gonzaga Viana Filho, orçamento, balanço financeiro no relatório, na instrução. Na análise da documentação foram constatadas as seguintes falhas: não reparo da INSS na totalidade das contribuições retidas, irregularidade no contrato 190 face a não reabertura de prazo para a partir da republicação do edital, o procedimento licitatório na modalidade de concorrência pública e repasse irregular de recurso ao senhor Jefferson Júnior de Oliveira Souza no montante de 12.750 por meio de convênio, cujo parecer do Ministério Público foi pelo não cadastramento, devendo a despesa decorrente ser declarada ilegal. Em consequência, deve-se determinar o ordenador ressarcimento integral do valor repassado devidamente corrigido. O convênio foi juntado à prestação de contas para análise conjunta nos termos da resolução número 5.717, em razão da expiração do prazo de vigência. Citado regularmente, inclusive para recolhimento da quantia repassada por meio do convênio, o interessado encaminhou defesa, mas não sanou as falhas apontadas, segundo o relatório da Quarta Controladoria e o Ministério Público, pela irregularidade das contas, presidente. Ministério Público. Nós mantemos o nosso entendimento, considerando essas contas irregulares. Em discussão, para voto. Eu acompanho o Ministério Público e voto pela irregularidade das contas de gestão da Prefeitura Municipal de Oriximiná, 2009, de responsabilidade de Luiz Gonzaga Viana Filho, que deverá recolher aos cofres do município, no prazo de 60 dias, quantia de R$ 12.750, referente ao repasse irregular de recursos por meio do convênio 042/2009. Devendo o referido ordenador recolher o FUNREAP no prazo de 30 dias seguinte, multa 300 unidades de padrão fiscal do Estado, pela irregularidade no contrato 190/209 de 2009, e 300 pelo não reparo do INSS na totalidade das contribuições retidas. Cópia dos autos ao Ministério Público. Alguma divergência em relação ao voto? Não havendo divergência, são consideradas irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Oriximiná, a gestão de 2009, de responsabilidade do senhor Luiz Gonzaga Viana Filho, com recolhimento de valores considerados irregulares, multas e encaminhamento ao Ministério Público, conforme voto do excelentíssimo senhor relator. Processo de número 3, também a Prefeitura Municipal de Oriximiná, 2009, agora contas de governo. O responsável é o mesmo, Luiz Gonzaga Viana Filho, pelo Ministério Público atua a procuradora Marinês Gueiros e a relatoria do conselheiro Antônio José Guimarães. Presidente, desta forma é de governo, orçamento, execução orçamentária e financeira no relatório. Ele aplicou 27.13, cumprindo o artigo 212 da Constituição, no que referência à educação. Fundeb aplicou 60.12, também cumprindo o artigo 22 da 11.494. Quanto à aplicação em saúde, 25.09, da Receita de Impostos e Transferência, cumprindo o artigo 77 da DCT.
Despesa com pessoal do município foi 42,96, cumprindo também. Transferência ao Legislativo foi transferido da Câmara o total de 4.348.000, que representa 8% da receita do exercício anterior, cumprindo 29A. Na análise da documentação não foram constatadas falhas nas contas de governo, razão porque não houve citação do interessado. O Ministério Público, pelo parecer prévio, favorável à aprovação das contas, presidente. Ministério Público. Nós mantemos o nosso entendimento pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessas contas. Em discussão. Para voto. Eu vou acompanhar a manifestação do Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio, recomendando à Câmara de Oximiná a aprovação das contas de governo do exercício 2009 de responsabilidade de Luiz Gonzaga Viana Filho como voto, presidente. Alguma divergência em relação ao voto? Não havendo divergência, são consideradas a parecer prévio pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Oriximiná, ano de 2009, de responsabilidade do senhor Luiz Gonzaga Viana Filho. Processo de número 4, Prefeitura Municipal de Faro, uma conta de 2007, o responsável é o senhor Denilson Batalha Guimarães, pelo Ministério Público atuou a procuradora Elizabeth Salame da Silva e a relatoria do conselheiro Antônio José Guimarães. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Faro, 2007, responsabilidade, portanto, do estoque que estava lá em Santarém, responsabilidade de Denilson Batalha Guimarães, orçamento de execução orçamentária e financeira no relatório. A despesa com o pessoal do município somou 1.106.000, representando 11,97% da receita corrente líquida, sendo 8,30% do executivo, cumprindo o 19,20% da Lei Complementar 101. Foi transferido ao Legislativo 544.740, valente 8,33% do exercício, ultrapassando em 0,33% o limite de 8%, fixado no 29A. Na análise da documentação, foram constatadas as seguintes irregularidades: atraso no envio do réu, LDO e LOA, relatório de gestão fiscal do primeiro semestre, divergência na execução orçamentária gerando agente ordenador, não reparo do INSS na totalidade das contribuições retidas, descumprimento 212 da Constituição, descumprimento 22 da 11.494, descumprimento do inciso 3º da artigo 77 da DCT, descumprimento do 29A citado, interessado apresentou defesa, analisado pela Controladoria, que emitiu o relatório final que transcrevo. Está transcrito, presidente. Ao final, restou falhas, o parecer do Ministério Público é pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, presidente. Ministério Público. Nós consideramos essas contas irregulares. Em discussão. Para voto. Eu vou acompanhar o Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio recomendando à Câmara de Faro a não aprovação das contas da Prefeitura no exercício de 2007, responsabilidade de Denilson Batalha Guimarães pelo descumprimento do 212 da Constituição, artigo 77, 3 da DCT, artigo 22 da 11.494, do 29A, bem como a existência de agente ordenador, no valor de 5.844.000, que deverá ser restituído pelo ordenador aos cofres do município, no prazo de 60 dias, atualizado monetariamente. Cópia dos autos ao Ministério Público, presidente. Alguma divergência em relação ao voto? Não havendo divergência, são consideradas e encaminhadas para a Câmara Municipal de Faro a parecer prévio pela não aprovação das contas de 2007, de responsabilidade do senhor Denilson Batalha Guimarães, com recolhimento de agente ordenador indicado no voto do excelentíssimo senhor relator e encaminhamento ao Ministério Público para providências. Processo agora de número 5, o Fundo Municipal de Educação, Fundeb de Santa Bárbara, é uma conta de 2009, a responsável é Lourdes Lene Carvalho Pamplona, a instrução é do auditor Alcimar Lobato, da terceira Controladoria, Ministério Público, a Procuradora Maria Regina Cunha e a relatoria da conselheira Mara Lúcia. Bom dia a todos. Bom dia. Tratam os autos da prestação de contas do FME e Fundeb de Santa Bárbara do Pará, exercício de 2009, de responsabilidade de Lourdes Lene Carvalho Pamplona, cuja documentação do terceiro quadrimestre foi remetida fora do prazo estabelecido na Lei Complementar 25/94. A lei orçamentária fixou recursos totalizando R$ 4.546.500. Houve abertura de crédito adicional de R$ 3.324.000
mil reais, modificando a autorização líquida para 5.488.000 reais. As transferências totalizaram 5.406.007 reais e 56 centavos. A despesa orçamentária foi de 5.471.395 reais e 7 centavos, com inscrição e restos a pagar do valor de R$ 258.584 reais e 2 centavos. Na execução financeira apresentada em balancete, houve lançamento da conta Receita Comprovar na ordem de R$ 29.478 reais e 67 centavos, conforme detalhamento em quadro apresentado em relatório. Constatou-se o cumprimento dos limites constitucionais, conforme detalhamento. Foram aplicados 26,12% na manutenção e desenvolvimento do ensino, atendendo ao que dispõe o artigo 212 da Constituição Federal, e 60,39% na valorização do magistério, conforme determina o artigo 60, parágrafo 5º do ADCT e a Lei Federal 11.494 de 2007. Através de citação, comprovada por AR edital, a gestora foi instada a apresentar defesa, protocolou o processo aqui numerado, subsidiando a análise técnica, do qual se extrai remessa da prestação de conta do terceiro quadrimestre, permaneceu o descumprimento do prazo, receita comprovar, houve a apresentação de extratos bancários, comprovando o saldo em 31 de dezembro, sanando parcialmente a falha, reduzindo o valor da receita, que era de R$ 67.546,20, para R$ 29.479,67, correspondente ao saldo de 1º de janeiro. Diferença de saldo do primeiro para o segundo quadrimestre com a remessa dos balancetes financeiros e termos de conferências de saldo dos primeiros e segundo quadrimestres, a falha foi sanada. Descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal com a apresentação da documentação comprobatória, a falha foi sanada. A diferença na receita de complementação estadual do Fundeb, com a análise dos demonstrativos de arrecadação, a falha restou sanada. Divergência no valor de R$ 33.000 reais na manutenção e desenvolvimento do ensino e no sistema apresentado no sistema e-contas. A defendente apresentou notas de anulação de empenho, sanando a falha. Não remessa do parecer do Conselho de Controle Social do Fundeb, com a apresentação da documentação, a falha foi sanada. Obrigações patronais não apropriadas, foi comprovada a negociação da dívida. Não foi enviada a lei que trata da contratação temporária, com o encaminhamento da Lei 109 de 99, a falha foi sanada. A ausência de processo licitatório e documentos incompletos em processos. Os processos licitatórios foram encaminhados com a defesa na prestação de contas da Prefeitura, sanando a falha. O Ministério Público de Contas concluiu pela irregularidade das contas, considerando o montante dos contratos temporários realizados na unidade gestora, que foi de R$ 2.814.419,94. É o relatório. Ministério Público. Mantemos o nosso entendimento considerando essas contas irregulares. Em discussão, para voto. Com base na instrução processual realizada pela área técnica deste tribunal e parecer do Ministério Público de Contas referenciados em relatório, verifico que, após a análise da defesa apresentada pela ordenadora, permaneceram em propriedades de caráter formal, pelas quais deixa de aplicar sanção pecuniária, considerando a ausência de condição à época. Refiro-me à relação, a remessa da relação intempestiva e documentação do terceiro quadrimestre, referente ao descontrole financeiro orçamentário que gerou o lançamento da conta Receita Comprovar. Ante o exposto, voto pela regularidade com ressalva das contas da Secretaria de Educação e Fundeb de Santa Bárbara, de responsabilidade Lurdilene Carvalho Pamplona, quem deverá ser emitido alvará de quitação. Este é o voto, presidente. Alguma divergência em relação ao voto? Não havendo divergência, foi aprovado por unanimidade as contas como regulares com ressalva do Fundo Municipal de Educação do Fundeb de Santa Bárbara, do Pará, uma conta de 2009 de responsabilidade da senhora Lourdes Lene Carvalho Pamplona, conforme voto da excelentíssima senhora relatora. Processo de número 6, ainda da conselheira Mara Lúcia, Fundo Municipal de Educação de Almeirim, a prestação de contas de 2011, o responsável é o senhor Pedro Damião Rodrigues, a instrução da terceira controladoria, pelo Ministério Público atua a procuradora Maria Regina Cunha, tem a palavra a conselheira. Conforme anunciado, tratam os autos da prestação de contas
do FME de Almeirim, exercício de 2011, de responsabilidade de Pedro Damião Rodrigues, cuja remessa da documentação quadrimestral ocorreu no prazo legal. A lei orçamentária fixou despesa no valor de R$ 23.791.740. Houve abertura de créditos adicionais de R$ 10.935.642,06, modificando a autorização líquida para R$ 26.794.056,59. Foram transferidos recursos no valor de R$ 26.070.943,51. A despesa orçamentária realizada foi de R$ 25.758.367,24, sendo pago em sua integralidade. Houve o lançamento da conta receita a comprovar de R$ 21.144,17 na execução financeira corrigida, originada de divergência no saldo em 31 de dezembro, conforme detalhamento a seguir, aqui apresentando o quadro do balanço financeiro. Houve aplicação no montante de R$ 10.747.224,30, que corresponde ao percentual de 27,72% dos impostos arrecadados e transferidos na manutenção e desenvolvimento do ensino, cumprindo o que dispõe o artigo 212 da Constituição Federal. Quanto ao cumprimento do limite estabelecido na Lei Federal 11.494 de 2007, houve aplicação no montante de R$ 13.494.832,80, atingindo o percentual de 69,94%. Através de citações comprovadas por ARs e editais, o ordenador foi instado a apresentar defesa, houve protocolo do processo aqui numerado, contudo, permaneceu silente a segunda citação. O relatório foi subsidiado pela documentação encaminhada nos seguintes termos: despesa realizada no exercício acima do valor autorizado. Foram encaminhados os decretos de abertura de crédito suplementares, sanando a falha. Lançamento da conta agente ordenador no valor de R$ 40.029,55, decorrente da diferença entre receita demonstrada e a levantada. Após a remessa de nova documentação comprobatória, um CD, as folhas 286, foi originada desta feita o lançamento da conta receita a comprovar, de R$ 21.144,17, decorrente de divergência de saldo. As informações quadrimestrais do FME, Fundeb, demonstradas no sistema e-contas não foram consolidadas, impossibilitando a análise comparativa do referido sistema com o meio documental. Com a remessa de novos demonstrativos contábeis, as folhas 214 a 253 e CD, a falha foi sanada. Observou-se que o município de Almeirim descumpriu a lei do Fundeb, aplicando no exercício o valor de R$ 10.830.473,51, que equivale a 56,13% nos gastos com remuneração dos profissionais do magistério. Após a análise de novo demonstrativo encaminhado, foi comprovada a aplicação no percentual de 69,94%. A falha foi sanada. Verifica-se que não foi efetuada a correta apropriação e recolhimento das obrigações patronais, cumprindo a legislação pertinente. Houve a comprovação da negociação do débito, sanando parcialmente a falha. Não foi encaminhado o parecer do Conselho de Controle Social do Fundeb. Permaneceu a ausência de documentação comprobatória. Verificou-se recursos do Fundeb no montante de R$ 3.940.864,55, sem comprovação de sua aplicação. Com a documentação comprobatória encaminhada, CD a folha 286, a falha foi sanada. Foi encaminhada a relação de bens móveis do exercício pelo FME, divergente do valor informado no balanço geral. Foi encaminhada uma documentação informando o valor de R$ 99.993,04. No entanto, foi contabilizado no balanço financeiro o valor de R$ 297.993,04, persistindo a falha. Verificou-se em pesquisa no CPUI inexistência de processos do FME encaminhando os contratos celebrados no exercício, caracterizando o descumprimento do que dispõe a lei orgânica deste tribunal e o regimento interno. Constatou-se também a ausência de encaminhamento das licitações em meio magnético, caracterizando a inobservância dos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º da Resolução 9.065 de 2008. Houve apresentação em meio magnético dos certames licitatórios, estando os mesmos revestidos das formalidades legais, permanecendo somente a remessa intempestiva.
E aqui o demonstrativo com quadro com os credores, a modalidade licitatória, o objeto e o valor dos mesmos. Constatou-se que não foi encaminhada a relação de restos a pagar no exercício. Permaneceu a ausência de documentação, a falha persiste. O Ministério Público de Contas se manifestou pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, sem prejuízo da aplicação de multa. É o relatório. Ministério Público. Consideramos essas contas regulares com ressalvas. Em discussão. Para voto. Com base na instrução processual realizada pela área técnica e parecer do Ministério Público de Contas, referenciados em relatórios, quais acompanho, verifique que após a análise da defesa apresentada pelo ordenador, permanecerem propriedades, pelas quais aplico sanção pecuniária conforme discriminado a seguir. Em relação ao não recolhimento das obrigações patronais na totalidade, dentro do exercício, aplico multa de 300 UPFPA. Quanto ao não encaminhamento do parecer do Conselho de Controle Social do Fundeb, aplico multa de 150 UPFPA. No que se refere à ausência da relação de bens móveis do exercício, aplico multa de 150 UPFPA. Relativamente ao não encaminhamento da relação de restos a pagar no exercício, aplico multa de 150 UPFPA. Todas com base na Lei Complementar 109 de 2016, além da Lei Complementar, além do artigo 282 do Regimento Interno desta Corte. Diante do exposto, voto pela regularidade com ressalva das contas do Fundo Municipal de Educação de Almerim, exercício de 2011, devendo ser emitido o competente alvará de quitação após a comprovação do recolhimento das multas estabelecidas. Eu voto. Alguma divergência em relação ao voto? Não havendo divergência, são consideradas regulares com ressalvas e multas da forma aplicada pela conselheira as contas do Fundo Municipal de Educação de Almerim, contas de 2011, de responsabilidade do senhor Pedro Damião Rodrigues. Processo de número 7, Fundo Municipal de Educação de Porto de Mós, a prestação de contas de 2010, a responsável é a senhora Dilcilene Tenório de Souza, a instrução da terceira controladoria, pelo Ministério Público atua a procuradora Elizabeth Salame da Silva e a relatoria ainda da conselheira Mara Lúcia. Conforme anunciado, as contas foram encaminhadas no prazo estabelecido na Lei Complementar 25/94. A Lei Orçamentária fixou despesa em R$ 13.238.423. Foram abertos créditos adicionais de R$ 21.706.614,36, modificando a autorização líquida para R$ 30.822.942,60. As transferências totalizaram R$ 29.065.364,26. A despesa orçamentária realizada foi de R$ 30.822.942,60. Inscritos em restos a pagar, R$ 2.428.776,95. A execução financeira, com base nas informações constantes do sistema e-contas, resultou num saldo insuficiente para cobrir o montante de compromissos a pagar, descumprindo o artigo 1º, parágrafo 1º da LRF. Dos recursos do Fundeb, houve aplicação no importe de R$ 22.293.924,39, o que equivale a 52,23%, abaixo do mínimo constitucional estabelecido no artigo 60 do ADCT. Através de citação comprovada por AR edital, a ordenadora foi instada a apresentar a defesa, ocasião em que solicitou prorrogação de prazo, que lhe foi deferida. A defesa foi protocolada, sendo utilizada para subsidiar o relatório técnico final nos seguintes termos. Quanto à abertura de créditos suplementares acima do limite estabelecido na LOA do município para o exercício, a ordenadora apresentou um instrumento legal que autorizou, foi a Lei 113, de 3 de novembro de 2010, sanando a falha. A inscrição em restos a pagar sem saldo suficiente para cobrir um montante de compromissos foi reconhecida e justificada nas dificuldades pelas quais passava o município. Afirmou ainda que o artigo 42 da LRF é aplicável apenas nos 2 últimos quadrimestres do mandato do ordenador. Entretanto, a terceira controladoria ressaltou que a LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, que pressupõe ação planejada e transparente, visando prevenir riscos e corrigir desvios, razão pela qual a falha permanece.
Quanto ao descumprimento do limite mínimo disposto no artigo 60 do ADCT, a ordenadora discordou do valor apontado pelo órgão técnico e apresentou novo cálculo. Por isso, a Controladoria sugere seja analisado no bojo da prestação de contas do município, exercício de 2010, conforme a resolução número 15 de 2015 deste tribunal. Com a defesa, a ordenadora apresentou a relação de bens móveis incorporados ao fundo, bem como das obras e instalações executadas durante o exercício de 2010, restando sanadas as falhas apontadas. Quanto à não remessa em meio magnético e ou meio físico dos documentos relativos aos processos licitatórios, a ordenadora supriu as pendências ao encaminhar com a defesa os relatórios solicitados. O Ministério Público de Contas se manifestou pela irregularidade das contas. É o relatório. Ministério Público. Mantemos o nosso parecer dos autos, considerando essas contas irregulares e remetendo cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para apurar a responsabilidade do ordenador. Em discussão, para voto. Regularmente citada, a ordenadora apresentou defesa, que não foi capaz de sanar a totalidade das falhas originalmente apontadas. Assim, encerrada a instrução, e pelo que consta dos autos, afasto a incidência do artigo 42 da LRF, restando a inobservância do artigo 1º, parágrafo 1º da mesma lei, pelo que arbitro multa de 300,56 UPF-PA, devido ao saldo insuficiente para absorver os compromissos a pagar no exercício, o que caracteriza de controle operacional financeiro que não seja prejuízo ao erário. Sejam estes autos juntados à prestação de contas do município de Porto de Mós, exercício de 2010, para análise conjunta no que diz respeito ao limite mínimo previsto no artigo 60 do ADCT. Diante do exposto, voto pela regularidade com ressalva das contas do FME de Porto de Mós, de responsabilidade de Dilcilene Tenório de Souza, quem deverá ser expedido competente ao alvará de quitação após o recolhimento da multa retrocitada. Este é o voto, presidente. Alguma divergência em relação ao voto? Não havendo divergência, são consideradas regulares com ressalva as contas do Fundo Municipal de Educação de Porto de Mós, ano de 2010, de responsabilidade da senhora Dilcilene Tenório de Souza, com multa e juntada das contas à prestação de contas da Prefeitura, conforme voto e recomendação da conselheira relatora. Processo de número 8, Fundo Municipal de Saúde de Juruti, é uma conta de 2011, a responsável é a senhora Ana Márcia Souza da Cunha Oliveira, instrução da terceira controladoria, pelo Ministério Público atua a procuradora Maria Regina Cunha, a relatoria da conselheira Mara Lúcia, que tem a palavra. Após o anunciado, destaca-se a remessa da documentação quadrimestral que se deu fora do prazo estabelecido na Lei Complementar 25/94. A lei orçamentária fixou a despesa em R$ 11.988.600. Houve abertura de créditos adicionais de R$ 5.882.263,06, modificando a autorização líquida para R$ 13.713.115,05. Foram transferidos recursos no valor de R$ 13.280.760,93. A despesa orçamentária realizada foi de R$ 13.690.115,75, sendo escrito em restos a pagar R$ 2.146.770,12. A execução financeira demonstrada em balanceio está de acordo com a levantada pelo órgão técnico, sendo os saldos comprovados na prestação de contas. As transferências do Poder Executivo, bem como a aplicação pelo FMS, totalizou R$ 7.394.928,67, que corresponde ao percentual de 22,66%, cumprindo o disposto no artigo 77, inciso 3, do ADCT, com redação da emenda 29 de 2000. Através de citação comprovada por edital, a ordenadora foi instada a apresentar defesa. Houve o protocolo do processo 2017-00494, qual subsidiou análise técnica e relatório final nos seguintes termos. A remessa da prestação de contas, referente ao primeiro e segundo quadrimestre, ocorreu fora do prazo legal, permaneceu o descumprimento. Descumprimento do disposto no artigo 68A,
do Código Penal devido ao não repasse da totalidade das contribuições retidas dos contribuintes no montante de R$ 44.123,48 ao INSS. Com a comprovação da negociação do débito previdenciário, a falha pode ser relevada. Descumprimento do disposto no artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, devido ao saldo insuficiente para cobrir o montante de compromissos a pagar, contraídos no exercício, num total de R$ 1.524.632,53. Permaneceu o descumprimento de normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade fiscal. Não foi efetuada a correta apropriação e recolhimento das obrigações patronais no valor de R$ 7.257,34, descumprindo a legislação pertinente. Com a comprovação da negociação do débito, a falha pode ser relevada. Não foram enviados os pareceres do Conselho Municipal de Saúde sobre as contas do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre. Foi encaminhada a documentação comprobatória e a falha foi sanada. Descumprimento do inciso 2 do artigo 42 e inciso 2, a linha E do artigo 91 da Lei Complementar 25/94, pelo não encaminhamento para análise da lei que respaldou as admissões temporárias, que totalizaram R$ 1.264.637,57. Foi encaminhada a documentação comprobatória em arquivo digital constante do processo 2017-01990, dentro da defesa da Prefeitura, sanando a falha. Não foram encaminhados os processos citatórios digitalizados, conforme layouts estabelecidos na Resolução 9.065 de 2011 deste Tribunal, descumprindo assim a Instrução Normativa 01 de 2009. Por se tratar de comissão de licitação única, os certames licitatórios foram objeto de análise nas contas de gestão da Prefeitura. E aqui, com a numeração do processo, a informação de que foi aprovada as contas com ressalva nos termos do Acordo 32.918 de 2018. O Ministério Público de Contas se manifestou pela irregularidade das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juruti, exercício de 2011. É o relatório. O Ministério Público. Nós confirmamos o parecer contido nos autos, considerando essas contas irregulares. Em discussão, para voto. Com base na instrução processual realizada pela área técnica deste tribunal e parecer do Ministério Público de Contas, referenciados, do qual divirjo, após análise da defesa apresentada pela ordenadora da despesa, quando permaneceram impropriedades de caráter formal, pelas quais aplico sanção pecuniária conforme discriminada a seguir. Quanto à remessa intempestiva da prestação de contas, aplico multa de 300 UPF-PA. Relativamente à incorreta apropriação e recolhimento das obrigações patronais, aplico multa de 300 UPF-PA. Em relação ao saldo suficiente em 31 de dezembro para absorver os compromissos a pagar, aplico multa de 500 UPF-PA. Diante do exposto, voto pela regularidade com ressalva das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juruti, exercício de 2011, devendo ser emitido o competente alvará de quitação após a comprovação do recolhimento das multas estabelecidas. É o voto, presidente. Alguma divergência em relação ao voto? Não havendo divergência, são consideradas regulares com ressalvas, com recolhimento de multas na forma do voto da excelentíssima senhora relatora, as contas do Fundo Municipal de Saúde de Juruti, exercício de 2011, de responsabilidade da senhora Ana Márcia Souza da Cunha Oliveira. Processo de número 9, Fundo Municipal de Saúde de Porto de Mós, do exercício de 2010, a responsável é a senhora Florislene Cavalcante Campos, a instrução da terceira controladoria, pelo Ministério Público, atual procuradora Elizabeth Salame da Silva, e a relatoria da conselheira Mara Lúcia, que tem a palavra. Após anunciado, destaca-se a remessa da documentação quadrimestral fora do prazo, aliás, no prazo estabelecido na Lei Complementar 25/94. A lei orçamentária fixou despesa em R$ 5.556.760. Houve abertura de créditos adicionais de R$ 5.411.321,54, modificando a autorização líquida para R$ 6.804.837,21. Foram transferidos recursos, num total de R$ 6.064.400.